E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos para o nosso penúltimo capítulo oficial, né? Claro que nós iremos continuar com alguns trabalhos e na aula de estatística eu pretendo continuar com vocês trabalhando nos genes algumas experimentações, alguns dados onde nós iremos simular experimentos e vocês deverão apresentar esses experimentos, deverão rodar esses experimentos, ou na melhor das hipóteses, vocês terão um material armazenado junto com vocês para que vocês possam fazer avaliações, né, em DIC, DBC, quadrado latino, esquema fatorial, parcela subdividida, o que vocês quiserem fazer dos genes. E posteriormente, se houver uma necessidade, se os dados de vocês forem quantitativos e com dose crescente, vocês poderão apresentá-los a possibilidade de promover uma regressão. E essa regressão ela pode ser tanto linear como não linear, né? Vou até apresentar para vocês aqui, né? No nosso livro, nós temos o capítulo 4 aqui, olha, falando sobre regressão não linear. Na seção 2 do capítulo 4, regressão não linear. E essa regressão não linear, qual que é a função dela? Apresentar que existem várias possibilidades para você fazer uma análise de regressão no seu material. Não apenas a regressão linear, aquela que a gente já viu no segundo grau, ou apenas a regressão quadrática, aquela que forma uma parábola com concavidade para baixo, concavidade para cima, mas existem possibilidades infinitas, que iremos apresentar para vocês mais detalhadamente aqui na seção 3 do livro, onde na seção 3 apresenta-se softwares estatísticos utilizados em experimentação agrícola, e como vocês já estão careca de saber, o software de estatística que eu particularmente trabalho é o Genes. Não é melhor ou pior do que outro, é apenas um software que a gente já está um pouco mais adaptado às funcionalidades dele, e por isso, na seção 3, onde iremos apresentar para vocês os softwares, os prós e contras de cada software, e cada um fique à vontade para escolher depois o que lhe atende melhor, né? Eu irei desenvolver as aulas práticas de estatística com vocês, utilizando o software computacional Genes. E o software computacional Genes nós iremos trabalhar um DIC, um DBC, né? Certamente um DIC, um DBC e uma regressão a gente vai trabalhar folgado. Se tiver tempo, a gente vai desenvolver um pouco mais um fatorial, uma parcela subdividida, para que a gente venha fazer as análises da melhor forma possível junto com vocês, é claro. Tá bom, gente? Então, para começar nossa aula de hoje sobre regressão não linear, vamos retornar à nossa apresentação aqui. Eu resolvi trazer para vocês um exemplo prático. Esse exemplo é um artigo que foi proposto, vou até apresentar o artigo para vocês, né? Já que a gente está aqui com esse tempo de fazer um trabalho. Esse artigo aqui, ó, da aula 11, é um artigo, né, de solos, referente a solos, que foi apresentado como um trabalho no Simpósio de Pesquisa de Cafés do Brasil, tá? E esse artigo, ao invés de a gente fazer a apresentação do artigo inteiro, eu vou pegar com vocês, que é até pequeno, tá? Um artigo de 4 páginas, é tranquilinho, fácil de ler, fácil de trabalhar ele. Mas vamos direto ao ponto no que concerne as demandas da nossa aula de hoje, que é a aula de regressão não linear. Bom, para a gente entender o artigo, vamos ler o resumo rapidamente, né? E fazendo essa leitura do resumo, olha, a gente vai depois entender o material e métodos desse artigo. E uma tabela do resultado e discussão dele, só isso que a gente vai ver. E essa tabela de resultado e discussão, ela vai apresentar modelos de regressão não lineares. É por isso que eu queria que vocês enxergassem a aplicabilidade disso na prática e o momento ao qual você deve ou não utilizar uma regressão linear ou regressão não linear. De fato, a gente poderia falar uma regressão qualquer, aquela que melhor se adapte à necessidade do seu experimento, tá ok? E a gente vai ver que é muito fácil a gente fazer isso nos softwares computacionais hoje em dia, porque com poucos comandos no momento certo, claro, né, você vai conseguir apresentar no software aquela regressão que melhor se adapta à sua necessidade. Bom,
voltando à nossa aula de hoje, vamos pegar nosso apontador aqui, olha, e começar nossa dissertação, né, nossa leitura aqui sobre o artigo. Respostas do cafeeiro à adubação potássica. E o resumo do artigo fala que foram conduzidos 2 experimentos de campo na Fazenda Experimental da EPAMIG em Minas Gerais. Em latossolo roxo de São Sebastião do Paraíso e latossolo vermelho e amarelo em Patrocínio, com o objetivo de verificar a resposta do cafeeiro em produção e qualidade, medido pelas atividades de polifenoloxidase dos grãos beneficiados à adubação potássica. Então, 2 experimentos em locais diferentes foram sujeitos a doses e produtos diferentes de adubação potássica. Os experimentos foram delineados em blocos casualizados, em esquema de parcela subdividida, utilizando-se 3 doses de potássio, cloreto de potássio, sulfato de potássio e nitrato de potássio. E nas parcelas. E 4 doses de potássio, 0, 100, 200 e 400 kg por hectare, aplicados na subparcela do quarto experimento. Então, na parcela, utilizando 3 fontes de potássio, 3 fontes, cloreto de potássio, sulfato de potássio, nitrato de potássio, e essas 3 fontes, então, elas foram divididas em 4 doses. A dose 0, a dose 100, a dose 200 e a dose 400 kg por hectare, aplicados nas subparcelas, e cada uma dessas doses teve 4 repetições. Aí, o que ele fala? Que a espécie utilizada foi a Coffea arábica, cultivar catuai vermelho, utilizado no espaçamento 3,5 por 0,7, com uma planta por cova. A produção de grãos aumentou com as doses de potássio e a produção máxima foram de 213, 226, 230. E as produções máximas foram obtidas com 213, 226 e 223 quilos por hectare de potássio, respectivamente, utilizando-se o cloreto de potássio, o sulfato de potássio e o nitrato de potássio, cada um nessas 3 doses. Gente, olha que interessante, né? A gente nem precisa ler mais daqui para frente. Mas olha só, as doses máximas obtidas em relação à adubação potássica, lembrando que todo o resto da análise de solo estava balanceado, foram com doses de 213, 226 e 223 quilos por hectare, observando que foram aplicados de 0 a 400 quilos por hectare. E aí a turma do café aí da região, gente, quais são as doses que nós estamos mesmo utilizando mesmo na adubação potássica no açaí? Façam uma reflexão sobre isso. Claro que o experimento nosso ele foi realizado com café arábica, mas vale a pena refletir nas doses que nós estamos aplicando na nossa lavoura, tá ok, pessoal? Muitas vezes, em doses exageradas, não vão atingir o máximo de produção. Mais importante é a dose equilibrada. Mas o que eu quero conversar com vocês é o seguinte: vocês entenderam o experimento? Vamos então dar uma detalhada um pouco mais nele. Material e método. O objetivo do experimento foi qual? O objetivo foi verificar a resposta do cafeeiro em produção e qualidade de grãos, submetido à adubação potássica em 2 cafezais e com 3 fontes diferentes de potássio. Tá joia? Então, material e métodos nossos. Foram conduzidos 2 experimentos, na Fazenda Experimental de EPAMIG em São Sebastião do Paraíso e Patrocínio, e para a caracterização dos solos antes da implantação foram coletadas amostras de 0 a 20 de profundidade, cujas análises químicas estão aqui abaixo. Logicamente, foi feita uma recomendação para a correção desse solo em função dos nutrientes, do pH, em função da fertilidade, matéria orgânica, né? Teor de areia, de argila, colocou potássio, colocou... enfim, os nutrientes que eram necessários para a cultura. Em ambos os casos, utilizou-se, no local de cultivo, cafezais da espécie arábica, da cultivar catuai vermelho, da linhagem do IAC 99, com idade de 6 anos.
uma planta por cova em 3,5 por 70 metros de espaçamento. O delineamento foi bloco casualizado, então desenha na sua cabeça aí, ó, um delineamento em blocos casualizados, em esquema de parcela subdividida, utilizando-se 3 fontes de potássio, cloreto, sulfato e nitrato, e nas parcelas e 4 doses na subparcela, aplicadas na subparcela com 4 repetições. Gente, para a gente desenhar isso mais ou menos, né, a gente tem em cada bloco 3 parcelas. Uma parcela com cloreto de potássio, KCl, né? Outra parcela com K2, K2SO4 e outra parcela com nitrato de potássio, NO3. Essas são as parcelas. Dentro de cada parcela tiveram quantas subparcelas? 4, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. E na dose 1, nós tivemos lá 0, na dose 2, 100, na dose 3, 200 e na dose 4, 400 kg por hectare do cloreto de potássio. No sulfato de potássio, a mesma coisa, 0, 100, 200 e 400. No nitrato de potássio, 0, 100, 200 e 400. Gente, aqui já fica uma dica prática para a gente quando vocês forem fazer algum experimento que envolva dose de nutriente. É sempre interessante você ir dobrando a dose. 0, 100, foi a primeira dose. A segunda, depois de 100 vezes 2, 200. Vezes 2, 400. A próxima dose lógica seria qual? 800 quilos por hectare. Beleza? Tranquilo? Aplicadas esse delineamento em blocos casualizados com 4 repetições, significa que essas parcelas e subparcelas representam, então, uma repetição. Isso foi repetido 4 vezes. Então, tem aqui 2, 3, 4 vezes. De forma aleatória. De forma aleatória significa que o próximo bloco, a próxima repetição que eu for colocar, ela pode ter alternado o cloreto de potássio com o nitrato de potássio com o sulfato de potássio. Tá bom? Esse é o desenho do experimento que a gente quer fazer. Bom, a parcela experimental foi constituída de 3 linhas de 8 covas, cada uma formando um total de 24 covas por parcela, sendo considerada a parcela útil as 6 covas centrais. A adubação fosfatada foliar com boro e zinco, controles fitossanitários e os tratos culturais foram recomendados para a cultura do cafeeiro. Então, quer dizer, seguiu-se tudo. E as avaliações foram a produção e a atividade enzimática da polifenoloxidase dos grãos beneficiados. Média de 4 safras de 95 a 98. A determinação da atividade da enzima seguiu a metodologia descrita por Carvalho, e isso aqui é blá blá blá, não importa pra gente. O que importa é a gente ver, olha, uma regressão. O delineamento utilizado para regressão pode ser o DIC, pode ser o DBC. Se você pode fazer uso de algum esquema fatorial ou parcela subdividida, ou simplesmente não fazer uso desses esquemas. O que eu queria mostrar para vocês com esse experimento é o seguinte: a regressão ela não é um delineamento à parte. A regressão é uma forma de analisar dados que sejam quantitativos. E daqui a pouco, na teoria, a gente vai entender um pouco mais essa questão do quantitativo. São dados numéricos. Não podem ser dados qualitativos, ou seja, dados categóricos. Seria bom, ruim, macho, fêmea. Não. Para a gente fazer regressão, a gente tem que ter dados quantitativos, dados numéricos. A dose é numérica? É. A resposta em peso da parcela é numérica? É. Então, pronto, consigo fazer uma regressão. Tá joia? Isso é importante vocês saberem.
As variáveis, blá, 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 as variáveis estudadas foram submetidas a uma análise de variância no esquema fatorial, né? Afinal de contas, o esquema no esquema de parcela subdividida, porque com delineamento em bloco, porque foi esse aqui, ó. Delineamento experimental foi em blocos casualizados, um esquema de parcela subdividida. Então, quem quiser lembrar como é que faz isso, volta na nossa aula, tá lá no YouTube também, vocês podem olhar por lá, aula de parcela subdividida. Lá vocês vão ver como é que foi feita só a análise de variância. Depois da análise de variância feita, é que a gente vai fazer a análise de regressão. Então, são duas formas diferentes de analisar o mesmo experimento. A análise de variância é para a gente eleger qual foi o melhor. E a segunda forma é para a gente encontrar qual é a melhor de todas as doses que foi aplicada de potássio na lavoura. Tá, joia? Então a gente consegue extrair muita informação de um experimento desse. E aí, ó, a gente tem então uma tabela de produção e atividade enzimática dos grãos do café beneficiado em função das fontes de potássio aplicadas nos dois locais. A gente então, aqui ó, para a gente facilitar a nossa vida, esquece a atividade enzimática aqui embaixo, esquece isso aqui, vamos analisar só a produção, tá bom? Só a produção, usando, ó, nas três, por exemplo aqui, ó, São Sebastião do Paraíso e Patrocínio, né? Que eram os dois locais onde foram testados dois experimentos diferentes, quer dizer, três fórmulas diferentes de potássio, cada fórmula diferente de potássio na sua dose, tá certo? E aí a gente então obteve a produção em sacas por hectare. Ó. Na dose 0, para o cloreto de potássio, 33 sacas,2 por hectare. Na dose 100, 36,36. Na dose 200, 38,83. Na dose 400, 34,59. E aí o experimento fala para a gente que médias seguidas de mesma letra na coluna, dentro de cada local cultivado, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância. O teste de Scott-Knott é um dos testes de média que a gente viu lá no início da matéria, tá bom? E aí, olha só, a partir dessa relação entre a dose 0 e produzindo 33,02, a dose 100 produzindo 36,36, a dose 200 produzindo 38,83 e a dose 400 produzindo 34,59, nós conseguimos montar uma equação de regressão. E essa equação de regressão que melhor se adaptou a esse modelo foi a regressão quadrática, né? A famosa equação de segundo grau lá, ó, né? A elevado a x ao quadrado, b elevado a x, né? A elevado a x ao quadrado, mais b elevado a x mais c, né? A famosa equação quadrática, tá bom? E ela teve um R2, né, de 98%, né? Isso significa na prática o que, gente? Que 98% dos números intercalados entre 0 e 400 quilos por hectare, entre 0 e 400 quilos por hectare, estarão sendo muito bem atendidos pela interpretação dessa análise. Então, na prática, significa o seguinte: se você colocar uma dose de x igual a 251, na hora que você encontrar o valor do y, o y vai ser atendido em 98%, o grau de confiança dele é de 98%, tá? É excelente, é muito bom, tá bom? É muito bom mesmo, 98% é excelente. E isso para cada dose de experimento, para cada dose de potássio, para cada dose do potássio e para cada elemento fornecedor de potássio nessa avaliação nossa. Então, é isso que a gente extraiu. A gente extraiu a dose, a produção e vimos que se dentro da produção existiu ou não diferença estatística. Vamos ver aqui, em patrocínio existiu diferença estatística, olha. Em patrocínio, para um nitrato de potássio, na dose 0 produziu muito pouco. Na dose 200, na dose 0 produziu 40,39. Na dose 100 produziu 49. Na dose 200 produziu
55. E na dose 400 produziu 59. 50,99. Tá bom? Então, vamos continuar as nossas análises aqui. Agora vamos entender como que é extraída, como que é formada essa equação de segundo grau aqui. Beleza, pessoal? Vamos entender como é que é formada essa equação de segundo grau. E aí, gente, para a gente fazer isso, para a gente poder entender isso, o que eu fiz, o que eu estou fazendo com vocês na disciplina de estatística? Eu estou pegando diretamente o material de experimentação agrícola e estamos trabalhando os exercícios que estão sendo apresentados na própria disciplina. Por quê? Para que vocês tenham como entender, compreender melhor os exercícios da apostila. E a apostila está muito boa, porque a gente já conseguiu observar que ela tem uma relação muito boa com o material de planejamento e análise estatística de experimentação agrícola do DSBABI, que é um excelente material utilizado na agricultura há muito tempo já, tá bom? Então, nossa apostila está bem correlacionada com o material de planejamento e análise estatística e vale a pena, então, a gente fazer uma interpretação desse material, tá joia? Vamos, então, entender um pouquinho o processo para fazer uma regressão não linear, tá bom? E aí um pouquinho de teoria, é claro, porque mais importante do que fazer conta, porque a gente não vai fazer conta, quem vai fazer conta são softwares computacionais. A gente precisa entender o que o software vai entregar de resposta para a gente. E é isso que eu quero de vocês e é isso que eu quero de mim mesmo na experimentação agrícola, tá bom? A gente não precisa de fazer essas contas. Quem tem que fazer essas contas é o computador. A gente só precisa saber colocar o número no lugar certo. E isso a gente tem que aprender aqui, tá bom? E entender a teoria, o que eu estou extraindo de informação dali. Gente, diversas áreas da agronomia, como fertilidade do solo, que foi o exemplo que a gente trabalhou agora, necessita de que sejam determinadas as doses de máxima eficiência econômica e as doses de máxima eficiência técnica. A equação gerada após os dados serem submetidos à análise de variância e à análise de regressão, que mais se ajusta ao comportamento dos dados, é a representação do fenômeno em estudo. Qual o fenômeno que a gente está estudando? A recomendação da máxima dose de eficiência econômica e máxima dose de eficiência técnica, tá bom? Nesse sentido, as respostas y em relação a x podem ser não lineares, ou seja, quadráticas, cúbicas, logaritmas, lineares, cúbico-quadráticas, enfim, pode ser hiperbólica, qualquer modelo. O que importa é a gente entender, decifrar o modelo, né? E com softwares computacionais, vocês vão ver que está muito fácil fazer isso, porque o computador gera todos esses modelos e você simplesmente vai ter que avaliar lá na frente o R em relação ao modelo. Aquele R2, que no nosso exemplo deu 98%, lembra? Então, é esse R2 que a gente vai fazer uma análise mais severa dele lá na frente, mais detalhada, é de lá que a gente vai tentar extrair mais informações, tá bom? Bom, entre outras, né? De maneira que a equação gerada se aproxime bem dos pontos das médias representadas no gráfico ou no diagrama de dispersão. Aí, gente, ó, a análise de regressão, ela será o que para a gente? Ela será um estudo com determinações de cálculos estatísticos para verificar, primeiramente, se há relação entre uma variável dependente com uma ou mais variáveis independentes. A variável dependente, pessoal, é a y. E a variável independente é o x. No caso daquele experimento que a gente estava vendo, a variável dependente vai ser quem? Vai ser a dose. A variável independente vai ser a dose. 0, 100, 200 e 400. Essa é a variável independente, que por acaso também é a nossa variável x. A variável y vai ser a variável dependente. Por quê? Porque ela depende de toda aquela equação que foi gerada em função dos valores de x. Entenderam? Então, dessa forma,
A análise de regressão tem por objetivo determinar uma equação que descreva a variação da variável dependente pela variação dos níveis da variável independente. Então, ó, a variável dependente em variação dos diferentes níveis da variável dependente. Outro objetivo importante é a determinação de padrões de homogeneidade padrões de homogeneidade entre a heterogeneidade observada em um conjunto de dados. Muitas vezes a gente consegue tirar as médias, tudo bem, mas espera aí, se essas médias apresentarem um padrão, será que eu consigo fazer bem feito, né? Fazer melhor? Onde que está esse padrão no nosso experimento? Quando a gente observou para cloreto de potássio, vamos olhar aqui, ó, vamos olhar lá. Ó. Quando a gente observou aqui, ó, para cloreto de potássio, que um R de 98%, aqui, ó. Quando a gente observou para cloreto de potássio com R de 98%, que a melhor dose seria 213,9, tá bom? Essa é a relação que a gente quer tirar daquela informação, tá bom? É a relação de homogeneidade dentro da heterogeneidade. Então, ó, se você tiver de repetir essa recomendação para a região de São Sebastião do Paraíso, para um produtor rural, não como pesquisador agora, como agrônomo, ou então você, produtor rural, querendo utilizar os dados dessa pesquisa que vocês estão vendo aqui abaixo, qual seria a dose que você usaria em São Sebastião do Paraíso? 213,9 de cloreto de potássio. Olha que ajuste fino que você está fazendo. Né? Você não precisa mais usar a quinta recomendação para o potássio. Você já tem aqui, olha, uma referência muito boa para essa região no experimento que foi sendo utilizado. Entende? Sendo assim, as variáveis independentes são descritas e analisadas como quantitativas. Ó, quantitativa. A quantidade, 0, a quantidade, 100 quilos, a quantidade, 200 quilos, a quantidade, 400 quilos. Uma variável quantitativa, por exemplo, diferencia-se de uma variável qualitativa devido esta última não apresentar valor, número ou quantidade. O que seria uma variável qualitativa? Seria uma variável que não tem número. Exemplo, Bruno, a pessoa é alta, a pessoa é baixa, né? A pessoa é bonita, a pessoa é feia. Quantos por cento de bonita que ela é? Não sei. Ela é bonita ou é feia? Isso é uma variável qualitativa. Agora, se a gente quiser colocar uma variável quantitativa para a escala de beleza, entre 0 e 10, sendo 0 feio, muito feio, e 10 muito bonito, a pessoa é 9. Entenderam? Você já conseguiu fazer uma escala quantitativa dentro de uma qualitativa. Agora, se não tem números associados, você não consegue fazer a escala quantitativa, ok? Os níveis dessas variáveis quantitativas serão as quantidades de um mesmo fator. Olha só, 0 dose, 100 kg por hectare, 200 kg por hectare, 400 kg por hectare. Serão as quantidades de um mesmo fator. E qual o fator? O elemento. 0 kg por hectare de cloreto de potássio, 100 kg por hectare de cloreto de potássio, 200 kg por hectare de cloreto de potássio e 400 kg por hectare de cloreto de potássio. Tá? Como exemplo, um outro exemplo a gente associar aqui, olha, como exemplo podemos realizar a interpretação dos dados de um experimento com 5 doses crescentes de um herbicida. Aqui, gente, não estamos falando mais dose de adubo, onde a gente recomenda o dobro. É dose de herbicida, onde tem o limite de toxicidade ali, ó. Então, você pode usar 20 ml por hectare, 40, 60, 80 e 100. O padrão que ele escolheu foi somar a dose inicial. 20 mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 80, mais 20, 100 ml por hectare. Tá joia? Essa é a nossa variável dependente ou independente? Se é a x, é a nossa variável independente. Independente, tá bom? E o y? O y não é a variável resposta? Em função da dose que você colocou, não teve uma eficiência de controle? Se y é a variável resposta, é a variável dependente. Y depende de x, tá joia? O primeiro passo, então, é verificar se houve significância e se o nível de confiabilidade foi de 1 a 5%.
Suponha que no caso anterior houve significância, ou seja, o aumento das doses testadas de herbicida influenciou o controle. E a gente observa isso, ó, o aumento da dose influenciou o controle. Tá? Então a gente tem, olha, a equação de regressão que mais se adaptou para explicar o comportamento de eficiência de controle foi uma regressão linear simples, com 99% de confiabilidade. E a equação gerada foi essa, tá bom? E olha só, dose de 20, 32, dose de 40, tá lá. Dose de 40 foi 47, dose de 60, 62, dose de 80, 77, dose de 100, 92. Tá vendo como é que os números são bem próximos da relação direta, formando uma equação linear, tá bom? E uma equação linear bastante responsiva, com 99% de confiabilidade. Só que nem tudo são flores, né? Seria bom se fosse assim. E por isso vem o comentário. Ó. Entretanto, nem sempre no estudo de variáveis agronômicas, a regressão linear será a equação que melhor irá se adaptar e descrever a função. Em alguns casos, dependendo das doses do tratamento aplicado, podemos ter uma regressão não linear, uma regressão quadrática ou até mesmo uma regressão cúbica. As aplicações das regressões não lineares são expressas onde existem relações entre mais variáveis, interações físicas, biológicas, cinéticas, lá da química, da física, fisiológicas. Por exemplo, determinam as funções que precisam ter coeficientes ou parâmetros identificados ou estimados a partir de dados observados ou dados experimentais. Não entendi, Bruno. Tá. Dados observados. A produção em função da dose do cloreto de potássio. Isso é um dado observado. Outro dado observado. Aqui, ó. Vamos voltar nele? Ó. A atividade enzimática, olha, dado metabólico. A atividade enzimática da polifenoloxidase em unidades por grama da amostra em função da dose do adubo observado. Tá vendo? Uma regressão não linear. Como é que eu sei disso? Olha aqui, ó, uma regressão quadrática, olha o x ao quadrado aqui, ó. Tá bom? Regressão quadrática com 99% de confiabilidade no R2 lá, ó. Então, estamos chegando em valores que são importantes. Então, gente, a produção de uma regressão não linear é importante. Então, vamos refletir num caso aqui, ó. A partir do momento que você possui uma equação de regressão, você tem um modelo com o qual é descrito o padrão homogêneo. Lembra da formar o padrão? Determinada em função das condições de variável independente x entre a heterogeneidade observada no comportamento do eixo y, ou seja, variável resposta, produção, dose da enzima. Com os cálculos da equação de regressão, você possui um modelo matemático que descreve exatamente como o valor y se comporta em razão dos tratamentos x aplicados. Então, essa afirmação está correta? Se não, qual a taxa de acerto dessa equação? Para isso, vamos para um exemplo mais detalhado agora. O exemplo que a gente vai trabalhar, um experimento produzido para a gente trabalhar esse exemplo. Olha só. Por isso, vamos verificar o que foi observado. Esquece tudo que foi feito até agora, em termos numéricos, não conceito, claro. E vamos trabalhar novos dados, tá bom? Novos dados agora. Por isso, vamos verificar o que foi observado em um experimento com 7 doses de cálcio por hectare na cultura do milho, na produtividade em sacas por hectare. Então, qual que é o elemento que estamos avaliando agora? Cálcio. Quais foram as doses? A recomendação aqui também não foi a dobra da dose, foi a soma da dose inicial. Então, ó, o que eu quero dizer com isso? Tratamento 1 é o tratamento testemunha, dose 0. Tratamento 2 é a primeira dose, 5 quilos por hectare. Tratamento 3, 10 quilos por hectare. Tratamento 4, 15 quilos por hectare. Tratamento 5, 20, 25 e 30. Tá vendo? Ó? 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30. É muito comum, gente, a gente usar esse tipo de parâmetro para que a gente tenha justamente o eixo X distanciado e distâncias equidistantes.
Estamos aqui, ó, 5 pontos de distância um do outro. Assim você consegue observar um padrão de uma equação, qualquer que seja ela, retilíneo, parabólico, hiperbólico, né? Senoidal, hiperbólico, né? Então você consegue observar vários parâmetros diferentes. E, logicamente, o nosso experimento, olha só, ele apresenta para a gente 7 tratamentos, 4 repetições. Aqui não fala mais nada, para a gente não fala mais nada. Também não vem ao caso, porque a análise de regressão, a gente não precisa de saber como que foi conduzido o experimento anteriormente para fazer a análise de regressão. A gente simplesmente precisa de pegar os dados das médias e, a partir desses dados de média, a gente desenvolver o modelo, tá bom? Os dados observados nas repetições. Então, agora, nesse momento, a gente não está preocupado se foi um DIC, se foi um DBC. O que eu quero fazer é o seguinte: identificar se existe um padrão homogêneo dentro da heterogeneidade dos dados apresentados. Entendeu? A gente vai chegar lá. A gente vai ver que existe um padrão aqui, tá? Para isso, para realizar a análise de variância da regressão linear, não a análise de variância do DIC, do esquema fatorial que foi montado no experimento. Essa é uma coisa. Vamos fazer agora a análise de variância da regressão, que é outra coisa, ó. Para realizarmos os cálculos da análise de variância, para verificarmos a significância dos tratamentos para a correlação, temos a fórmula da correção aqui, né? A correção, mesmo padrão de sempre, ó. Você vai pegar o total, elevar ao quadrado e dividir pelo número de tratamentos e pelo número de repetição. E encontramos o valor da correção. É o mesmo valor que a gente vai encontrar para a análise de variância comum do experimento. Temos que fazer também, olha, a soma de quadrado total, igualzinho feito para o experimento. Como é que é feita a soma de quadrado total? Você pega cada elemento, eleva ao quadrado, ó, 205 ao quadrado, 345 ao quadrado, 269 ao quadrado, tá vendo? E subtrai o valor da correção, acha o valor da soma de quadrado total. Isso tudo a gente vai usar de novo na análise de variância. E também precisamos de achar a soma de quadrado do tratamento. Olha só, como é que acha a soma de quadrado do tratamento? Pega o somatório dos tratamentos, divide pelo fator gerador deste número, no caso, 4 repetições, e subtrai a correção. De onde veio esse 836, Bruno? Daqui, olha, soma o total de cada tratamento. O total de cada tratamento elevado ao quadrado, dividido pelo fator gerador, são 4 repetições, subtrai a correção e acha a soma de quadrado do tratamento. Gente, isso tudo já foi encontrado lá atrás na análise de variância. Então, até aqui, nenhuma novidade, né? Por meio do gráfico, é possível observar o comportamento de regressão cúbica. Quando a gente plota o gráfico, a gente observa aqui uma regressão cúbica com 59% de confiabilidade. Tá bom, vai lá, não é a melhor regressão que tem, mas respeita um padrão. E olha só que interessante. Cálcio é macro ou microelemento? Cálcio é microelemento, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. Não, é macroelemento. Macroelemento, falei bobagem, né? Macroelemento. NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. É macroelemento, falei bobagem. Mas ele não aceita doses muito grandes, tá? Ele não aceita doses muito grandes. Por isso, as doses mais próximas de entre 5 e 10 quilos por hectare foram as doses que apresentaram a melhor resposta em termos de produtividade, tá bom? Mas e aí, como que a gente chega nessa equação e nesse R? Agora é que começa a brincadeira, ó. Começamos com um incremento, deixa eu beber mais uma aguinha que agora vem. Começamos com um incremento de produtividade na dose de 5 kg por hectare. Posteriormente, há uma queda na produtividade na dose de 10, valor semelhante àquele encontrado nas doses de 5 e 30. A menor produtividade foi encontrada na dose de 20. Entretanto, vamos aos cálculos para que possamos verificar se essa hipótese realmente se confirma. Neste exemplo, para determinarmos a regressão que mais se aproxima de descrever esses dados para os trabalhos, iniciaremos observando a tabela 4.21, que é essa tabela aqui, ó. A tabela 4.21, ela
apresenta para a gente fontes de variação e graus de liberdade para compor 6 graus de liberdade do experimento que foi produzido na cultura do milho, sob doses crescentes de cálcio. Por que 6 graus de liberdade, pessoal? Porque são 7 tratamentos. Como é que a gente calcula o grau de liberdade? 7 menos 1, 6, tá bom? Então, grau de liberdade de tratamento, 6. Quantas possíveis regressões a gente pode fazer ali dentro? A gente pode fazer, então, até 6 regressões, sendo que cada regressão ela vai consumir 1 grau de liberdade na sua análise. Então, ó, regressão linear, 1 grau. Regressão quadrática, segundo grau, outro grau de liberdade. Regressão cúbica, terceiro grau, mais 1 grau de liberdade. Regressão quadrática, mais 1 grau. Regressão com 5 graus, regressão de quinto grau, mais 1 grau de liberdade. Regressão de sexto grau, mais 1 grau de liberdade. Tá? É apenas teoria isso até agora. Porém, Pimentel Gomes, ele entendeu que para aplicações científicas, ou seja, aplicações destinadas a modelos biológicos, no nosso caso plantas, regressões maiores que 3 graus de liberdade não têm significado científico. Tá? O que quer dizer com isso? Uma planta, um ser vivo, ela não consegue ter um comportamento biológico expressado pela sua alimentação, pela sua reprodução, diferente de uma regressão cúbica. Não consegue. Então, a gente desconsidera os outros desvios, tá bom? Sendo assim, poderemos considerar a significância até regressão cúbica de forma que os outros 3 graus de liberdade, referentes à regressão de quarto, quinto e sexto grau, sejam denominados desvios de regressão conforme essa tabela. Então, gente, na prática, a gente vai trabalhar com regressão de primeiro, segundo e terceiro grau. Não trabalha mais com regressões de quarto grau em diante. Nós, nos testes, queremos considerar, nesta seção, os níveis equidistantes de 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Dessa forma, podemos utilizar a tabela de coeficientes de interpolação de polinômios ortogonais, e essa tabela utiliza coeficientes e valores dos dados tabelados. Então, ó, quando a gente tem tabela de primeiro, segundo e terceiro grau para até 7 níveis de coeficiente, nós temos, para os tratamentos, o que a gente vai chamar de C1, C2 e C3i, onde é que estão eles? Aqui, que são as tabelas de coeficiente para 1 grau de liberdade, coeficiente para 2 graus de liberdade, coeficiente para 3 graus de liberdade, em função dos tratamentos. Esses tratamentos aqui, olha, totais dos tratamentos, onde a gente coloca ele aqui, ó, a gente extrai ele dos totais obtidos na interpretação dos resultados. Então, ó, 836 que a gente observa aqui e 1115 que a gente observa aqui, a gente transfere ele diretamente, ó, 836, 1115 para o totais de resultado. E coloca aqui valores que são padronizados. O coeficiente 1, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, para 1 grau, para 2 graus de liberdade. Para a equação de segundo grau, mais 5, 0, menos 3, menos 4, menos 3, 0 e mais 5. E para um coeficiente de terceiro grau, para uma regressão de terceiro grau, o coeficiente seria menos 1, mais 1, 0, mais 1, 0, menos 1, menos 1, mais 1. Tá certo? E a gente tem valores de K e valores de M, que são valores tabelados, ó. Os valores K e M são tabelados e são conhecidos como coeficientes para interpolação de polinômios ortogonais, que sempre serão os mesmos utilizados nas diferentes situações nas quais se enquadrarem no número de níveis respectivos. Na tabela, de 3 a 21 níveis são encontrados na bibliografia citados por Pimentel Gomes. Então, gente, essa tabela aqui, olha, ela é só um pedacinho de uma tabela que está lá no livro de Pimentel Gomes e de Bonzatto e Cronca 2013, tá bom? Essa tabela é uma tabela que a gente tirou um pedacinho dela só para colocar aqui para poder ser interpretada. Então, esses dados eles serão utilizados agora para continuar a nossa análise de regressão. Vamos, nesse momento, montar o cálculo do contraste de regressão linear. Gente, apesar de ter sido identificado aqui atrás que o melhor resultado
foi para regressão de terceiro grau, nós vamos mostrar como que se chegou nesse resultado para escolher a regressão de terceiro grau. Por isso, a gente vai fazer a de primeiro, a de segundo e a de terceiro grau. Entende por que a gente vai usar software estatístico? Tá bom? Vamos lá, como é que a gente monta, ó, neste caso? Como que a gente monta o cálculo do contraste para regressão linear? Regressão linear, você vai pegar os contrastes, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e cada um deles multiplicar pelo total respectivo. Menos 3 vezes 836, aqui, ó, menos 3 vezes 836, menos 2 vezes 1.366, menos 1 vezes 1.085, tá vendo? 0 vezes 1.127, mais 1 vezes 996, mais 2 vezes 1.047, mais 3 vezes 1.115. E a partir daí a gente encontra o YRL, né? Que é o Y da regressão linear, que equivale a 110. Como que a gente vai calcular agora a soma de quadrado da regressão linear? Somente da regressão linear. Lá atrás a gente calculou a soma de quadrado total e a soma de quadrado de tratamento. Agora vamos calcular a soma de quadrado da regressão linear para montar a análise de variância da regressão linear. Como que a gente faz isso? A gente pega o valor encontrado, eleva ao quadrado e divide por R, que é o número de repetições, vezes K. K é um número tabelado, 28. E encontramos 108,04 como soma de quadrado da regressão linear. Neste caso, o valor de R corresponde ao número de repetições, né? E o valor de K refere a soma de quadrado dos coeficientes de primeiro grau, ou 28, conforme a tabela vista lá atrás. Fizemos a regressão linear? Vamos fazer agora a regressão quadrática. Da mesma forma, pega os coeficientes mais 5, 0, menos 3, menos 4, 4, 0 e 5 e multiplica pelos totais dos tratamentos encontrados. Olha lá, ó. Mais 5 vezes 836, 0 vezes 1.366, menos 3 vezes 1.085 e assim até encontrar o valor de menos 996. Para calcular a soma de quadrado da regressão quadrática, pega esse valor, eleva ao quadrado, divide por R vezes K. K também é tabelado. Olha o K aqui, ó, na tabela, 84. Encontramos 2.952 como sendo a soma de quadrado da regressão quadrática. Já achamos a soma de quadrado da regressão linear, achamos agora a soma de quadrado da regressão quadrática. Falta fazer o cálculo para a soma de quadrado da regressão cúbica, né? Do mesmo jeito, pega os valores relacionados à regressão cúbica, né? Menos 1 mais 0, menos 1, mais 1, multiplica pelos totais. Vamos lá? Menos 1, mais 1, mais 1, 0, menos 1, mais 1. Multiplicando pelos totais, vamos encontrar 687. Para o cálculo do contraste Y, isso me deu uma dor de cabeça, porque eu vi esse número aqui, ele não estava batendo. Conferi as contas, o certo é o número que está na equação anterior, tá, pessoal? Quando vocês forem ver o livro, corrija aí, não é 387, é 687. Dividido por R vezes o K do cúbico, o K cúbico. O K da regressão cúbica é 6. Encontramos, então, o valor de 19.665,38. Para realizarmos a soma de quadrado do desvio da regressão, aqueles outros 3 graus de liberdade que foram absorvidos pelo desvio da regressão, como é que a gente faz? A gente pega a soma de quadrado de tratamento e subtrai soma de quadrado da regressão linear, regressão cúbica, regressão quadrática e regressão cúbica. Então, pega os 38.288,86 encontrados lá atrás na soma de quadrado da regressão quadrática. Está aqui, ó, soma de quadrado do tratamento. E agora subtrai o que foi encontrado na regressão linear, na regressão quadrática e na regressão cúbica. Pega o total do tratamento, subtrai todos eles e encontra para a soma de quadrado de desvios 15.583,503,02 como soma de quadrado de desvios
da regressão. Substituímos na análise de variância para a determinação da regressão, onde nós temos grau de liberdade 3, do quadrado 6. O experimento foi conduzido lá atrás, teria informações dele para a gente usar como referência. E a gente vai encontrar, então, aqui, ó, o quadrado, o erro, né, a soma de quadrados encontradas, a descrição da soma de quadrado das regressões, das possíveis regressões, o quadrado médio sendo calculado da mesma forma, dividindo, olha, soma de quadrado pelo grau de liberdade, e o f calculado sendo encontrado. E comparado com os f's tabelados. Gente, aqui a gente vai usar o f tabelado da mesma forma que sempre usou. Pega o grau de liberdade do fator que você está trabalhando e o grau de liberdade do resíduo. E aí você vai substituir lá na tabela de f e achar os valores que devem ser comparados. No nosso exemplo, ele foi significativo para a regressão quadrática, para a regressão cúbica e para os desvios da regressão. Logo, a gente tem que continuar então calculando. Ó. A tabela mostra que a regressão quadrática e cúbica são as mais indicadas para realizar a análise estatística para esse conjunto de dados. Assim, né? Vamos lá, assimile. Ó. Algumas variáveis independentes, mesmo classificadas como qualitativas, podem apresentar números ou valores, ou seja, quando pode ser originalmente quantitativa. As variáveis qualitativas podem ser classificadas como nominais, nas quais não há uma ordem crescente ou decrescente. Exemplo de hábito de crescimento, arranjo de folha, tá? Isso aqui, gente, esquece esse assimile, ele está fora de contexto aqui, tá? Vamos, então, continuar os dados. Agora, vamos passar aos cálculos. Para calcular a equação de regressão, a fórmula para a equação de regressão seria a média do y encontrado mais B1, M1, P1, B2, M2, P2, B3, M3, P3, que seriam os fatores geradores até a regressão cúbica, que foi onde a gente escolheu parar. No exemplo, o y é a média geral. Eu vou pegar, então, o somatório de tudo, dividir pelos tratamentos vezes repetição, e vou encontrar com média geral 270.4.286. O B1, né? A fórmula para calcular B1 vai ser o y de B1 dividido pelo R vezes K1, né? Aquele y que foi encontrado lá atrás, ó, 110. O cálculo do B2 vai ser o y de B2 dividido por R vezes K2, e o cálculo de B3 é o y de B3 dividido por R vezes K3. Encontramos, então, B1, B2, B3, encontramos as médias. Falta agora encontrar M. Os valores de MP, da mesma forma, são constantes, já que são determinados pela interpolação de polinômios ortogonais. Então, o M, ó, é tabelado. 1 e 1/6. M também é tabelado. Nosso M, olha, é tabelado. Então, M é tabelado, substituindo os valores para M. 1 e 1/6. E como é que a gente vai calcular os valores de P agora? P1 é igual a X. É uma fórmula para calcular o P1. P2 é igual a X ao quadrado menos N sobre 1 dividido por 12. N é o número de tratamentos. 7. Substituindo o P2, você vai achar o P2 igual a X ao quadrado menos 4. E o P3 é a X ao cubo menos 3 vezes N ao quadrado menos 7 dividido por 20 vezes X. É uma fórmula também. Quando você substitui os valores, você vai achar o P3 igual a X ao cubo menos 7. Logo, a equação de regressão que nós vamos encontrar seria agora substituindo todos esses valores. Qual que é o valor do y? Y seria, né, substituindo a equação. Nessa equação, y seria média mais B1, M1, P1, B2, M2, P2, B3, M3, P3. Pessoal, não vou ler isso para a gente, mas vocês agora só precisam substituir os valores da média B1, M1, P1, B2, M2, P2, B3, M3, P3. Desenvolver essa equação
e você vai encontrar, então, o valor de y, a equação de y, que está aqui embaixo. Essa é a equação encontrada, descrita da melhor forma possível para vocês poderem trabalhar. Tá joia? No entanto, o y ela é uma variável auxiliar que advém da seguinte equação, de uma média, né? Y vai ser igual a... O y, nessa equação, ele refere-se à média dos valores do eixo x. Neste caso, refere-se às doses de cálcio na cultura do milho. Dessa forma, a resolução fica conforme a seguinte. 0, e a média seria somatória de todos dividido por 7, que é 15. O valor que se refere à diferença entre os valores sucessivos de x igual a 5, dessa forma, x vai ser igual a x menos 15 sobre 5, e quando a gente substituir os valores, né, nesse x menos 15 sobre 5, porque o x é esse valor, a gente vai encontrar, então, a equação descrita dessa forma, aqui embaixo. Né, pessoal? Sendo assim, a gente encerra o exemplo cúbico e precisa agora calcular somente o valor do R. Gente, eu não vou ficar lendo esses números porque, falar a verdade para vocês, a gente precisaria de um quadro mesmo agora para poder trabalhar isso aqui. E nem a questão do quadro, mas o ideal é trabalhar isso aqui numa planilha de Excel, tá bom? Vocês substituírem esses valores numa planilha de Excel para poder finalmente encontrar a equação de regressão. Agora falta calcular o R. Como é que a gente calcula o R? Né? Como que calcula o coeficiente de determinação, o coeficiente de determinação, que é o coeficiente de correlação, elevado ao quadrado? A gente vai calcular da seguinte forma. Vai pegar a soma do quadrado da regressão linear mais a soma de quadrado da regressão quadrática mais a soma de quadrado da regressão cúbica, dividir pela soma de quadrado de tratamentos. Tá? Então, quando a gente pega tudo isso aqui e divide pela soma de quadrado de tratamentos, a gente acha o valor do coeficiente de determinação, o coeficiente de correlação, que é o R. R2, que é igual a 0,5944. Gente, a gente sempre vai achar valores para calcular R2, os valores sempre estão entre 0 e 1, sempre, não pode passar disso, tá bom? E aí a gente, é claro, vai transformar isso em porcentagem para poder facilitar a nossa compreensão. Como foi possível notar, a equação de regressão que apresentou o maior coeficiente de determinação foi de regressão cúbica. No entanto, em exemplos onde a regressão, o grau de coeficiente for maior do que desse exemplo, usa-se esse parâmetro para definir qual a equação é a de maior relevância ou de maior correlação. Tá, joia? Nos vemos na próxima aula, onde na próxima aula nós vamos apresentar experimentos nos genes e a gente vai ver isso mais fácil. Vou dar um spoilerzinho para vocês aqui, ó. Na próxima aula, a gente vai descartar aqui, vamos mostrar isso aqui para vocês, olha. Exercícios dos genes, onde a gente tem aqui para regressão, exercício de regressão do livro. Aqui, olha, a regressão que foi encontrada com R de 59,44 aqui, olha, para os dados que foram apresentados entre 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, com os valores de média que foram apresentados no livro, que foram médias, que são os valores da média, tá bom? E a ideia aqui, pessoal, é a gente ver os diferentes modelos, né? Os diferentes modelos. O modelo linear tem um R de 0,28. O modelo quadrático tem um R de 8. O modelo cúbico tem um R de 59,44. Ele não foi o maior modelo. A gente encontra com o maior modelo cúbico raiz, de 89,84. Mas a teoria fala para a gente o seguinte, que nenhum organismo, né, organismos vivos, não conseguem ter um comportamento de vida diferente do modelo até modelo cúbico. Então a gente vai ter modelos quadráticos sendo aceitos, modelo potencial sendo aceito, mas cúbico raiz, modelo que apresenta 3 sobre 2 de elevação, não atende à nossa necessidade. E a gente consegue, então, a partir daí, a gente consegue também atingir, né, fazer o gráfico. E o gráfico daqui, olha. Um modelo quadrático que foi feito, cadê? O do modelo cúbico. Eu não fiz o modelo cúbico ainda, não. A gente estava só testando, estava brincando aqui. Não fizemos. Aqui, cadê?
Será que eu fiz o gráfico? Aqui, acho que eu fiz. Aqui, ó, o modelo cúbico. Está aqui, ó, o gráfico do modelo cúbico, bem próximo daquela interpolação que foi feita. No livro a gente tem a interpolação dos dados, não tem? Aqui a gente tem, então, o gráfico do modelo de regressão linear. E esse seria o gráfico do modelo de regressão linear. Mas isso, gente, eu sei que a gente já está cansado, já deu 1 hora de teoria pesada aí, e a gente não vai ter tempo de terminar isso nessa aula. Por isso, eu gostaria de deixar com vocês esses exercícios onde a gente vai simplesmente pegar os dados, encontrar o modelo e interpretar para DIC, DBC, etc., para a próxima aula. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos e nos vemos em breve. Até mais.